noite. Olá, boa noite, Álvaro. Quanto tempo? Pois é, está aí agora o processo de pandemia facilitando os nossos encontros online, né? Pois é, verdade. Talvez se tivesse no presencial, né, talvez a gente não se encontrasse. Verdade. Mas esse momento realmente acaba proporcionando, né, que a gente possa fazer esses encontros com os amigos, com os colegas, né, de profissão e estar compartilhando um pouquinho, Isso é né, desses verdade. momentos. E acaba matando a saudade também, Isso né? é uma Das forma. pessoas que a gente acabou não encontrando, né? E não só pela pandemia, mas também pelo tempo, né? Pelo distanciamento, pelos caminhos que cada um vai trilhando, né? E acaba, Verdade. às vezes, a gente não se encontra. Pois seja bem-vindo, né? Boa Gratidão. noite. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos dar início, né? A mais uma live desse especial de lives mês do psicólogo, das psicólogas, né? Hoje vamos falar sobre criatividade e saúde mental. Está aqui hoje querido Álvaro Souza para estar discutindo um pouquinho com a gente, trazendo um pouco da sua bagagem, né, nessa área tão encantadora, né, tão especial, encantadora que a gente vai poder falar um pouquinho mais essa noite. Então, Álvaro, eu gostaria que você se apresentasse, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, para a gente poder dar início. Então, como o Tato falou, eu sou psicólogo, eu estou atuando como psicólogo clínico, sob a orientação da Gestalt terapia, uma abordagem existencial, humanista, que me aproximou desse conceito de psicologia que eu criei e que eu tinha, né, como ferramenta de cuidado. Então a Gestalt terapia fez essa aproximação. Ela me trouxe a humanização que eu tanto procurava dentro da psicologia. Então eu sou completamente apaixonado pela psicologia e consequentemente pela Gestalt terapia, essa ferramenta de cuidado, né? Como os próprios criadores da Gestalt falam, para além de uma abordagem, a Gestalt terapia é um estilo de ser no mundo, é uma forma de ser no mundo. Então eu sou completamente encantado por ela e acredito que estou buscando me tornar esse ser no mundo enquanto Gestalt terapeuta. Eu também sou muito apaixonado pela saúde mental, desenvolvo algumas pesquisas no campo, na área da saúde mental. Então eu acho que atrelou, foi o tema casou, né? A Gestalt terapia com a questão da criatividade, né? E a saúde mental, que é tão encantadora. Então é isso. Sim, exatamente. E vendo você falar, Álvaro, né, eu lembro de quando eu te conheci, né, você inicialmente, né, um pouco se deixando encantar, né, na academia pela questão da TCC e tal, Sim, mas tinha um movimento ali diferente, né, algo que te meio que cutucava você, né, e dizia, mas você precisa se encontrar mais, isso. né, dentro dessa psicologia, desses caminhos que você queria percorrer, né? E aí eu lembro quando você chegou para mim e falou, né? Que Tati, eu fiz a minha escolha, né? Estou me encontrando e tal. E eu não tentei burlar você, né? Para outros caminhos. Porque você já Verdade. tinha muito isso, né? Você já tinha muito isso também, né? Dentro do seu Sim. percurso profissional. Então, realmente foi uma coisa que foi se encaixando, né? Cada vez mais. E acredito que isso só vai fazer, né? Você evoluir dentro da sua área. Então, o que é que hoje estamos aqui para falar dessa criatividade, né? E junto com a saúde mental, né? O que é que você separou para a gente, para nos encantar ainda mais? Então, antes de iniciar, eu gostaria de deixar um abraço. Minha mentora na Gestalt terapia está nos assistindo. Ellen Paisante, um beijo. Gratidão Uhum. pela sua presença. Ela é quem me apresentou essa forma de ser no mundo e eu sou grato por isso. Então, um beijo, Ellen. Então, para iniciarmos, eu vou iniciar recitando um poema de Mário Quintana, que me encanta muito, né? E ele diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, o ano já acabou. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já se passaram 50 anos. E agora? Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olharia o relógio e seguiria sempre em frente. Iria pelo caminho, deixando as cascas douradas e inúteis das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e eu diria: eu te amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta, devido à falta de tempo. Não deixe de ter as pessoas por perto, pelo puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Então, com esse poema, eu dou início à minha fala falando sobre criatividade. Mas por que falar de tempo no poema se você vai falar de criatividade? Porque é justamente isso. Nós criamos essa ideia de algo perfeito, de algo... Planejamos, é essencial o planejamento, e quando algo foge desse planejamento, a gente deixa de viver e passa a esperar. E é justamente isso que Mário Quintana fala nesse poema, né? Quando se vê, a hora já passou, quando se vê, o dia acabou, o ano findou e a gente não fez nada. A gente não aproveitou, a gente não viveu. Então, criatividade é justamente isso, é usar o que tem ao nosso alcance para transformar o momento, para mudarmos a nossa situação, para nos ajustarmos criativamente e buscarmos saúde mental, buscarmos equilíbrio e estarmos bem. Esse é o X da criatividade, né? Zink é um dos teóricos da gestalterapia. Ele fala que a criatividade é a celebração da grandeza de uma pessoa, a sensação de que ela pode tornar qualquer coisa possível. Então, como assim, Álvaro, tornar qualquer coisa possível? Como é que eu vou acreditar que eu posso tornar qualquer coisa possível? Eu não vou me frustrar no futuro? Não, é justamente o contrário. Quando a gente acredita que a gente pode tornar qualquer coisa possível, a gente transforma a situação, porque a gente acaba modificando não a situação toda, mas a nós mesmos, e usamos o que tem ao nosso alcance para que essa transformação aconteça. Então eu costumo dizer também que a criatividade é a integração com o nosso sagrado, com a sacralidade que habita em nós, com aquilo que existe de sagrado dentro de nós. Por quê? Porque nós somos essa habitação dessa sacralidade. Então, quando nós usamos a nossa criatividade para transformar e para fazermos algo, nós estamos fazendo contato com essa sacralidade que habita. Porque essa sacralidade, ela nos conduz a criar, a produzir, a fazer, a nos ajustarmos em torno de toda e qualquer coisa, em busca sempre da nossa saúde mental, em busca sempre do nosso equilíbrio. Então, criatividade é fazer essa integração da nossa sacralidade com o nosso todo, com nós, com o que existe de belo, de bonito em nós. Então, quando a gente usa a criatividade, a gente sai dessa situação, dessa posição de passividade, nós deixamos de ser passivo nesse processo de ser no mundo, nessa situação, principalmente no contexto que nós estamos vivenciando hoje. Eu acho que usar a criatividade é uma ferramenta indispensável, é uma ferramenta mais que necessária, né? Diante desse processo de pandemia, diante desse processo de distanciamento social, eu acho que a criatividade é a nossa ferramenta principal para nos mantermos bem e saudáveis, né? Então, o que é criatividade, afinal? Criatividade é isso. É usar o que tem ao nosso alcance para transformar, para nos transformarmos acima de tudo e para transformarmos a situação, transformarmos o ambiente, transformarmos as nossas relações sociais. O ajuste criativo mais usado nesse tempo, nesse momento, é justamente a tecnologia. Né? Bem-aventurado quem criou, bem-aventurado quem fez esse processo de criação, né? Quem usou a criatividade para criar as ferramentas tecnológicas. Então, é um meio de aproximação, é um meio de nos mantermos em contato um com os outros, né? De aproximarmos de quem a gente ama. Então, essa é uma ferramenta principalmente de cuidado e de aproximação. Então, criatividade se faz necessário nesse momento, porque nós nos aproximamos do outro através dessa criatividade.
Nós nos aproximamos de nós através dessa criatividade. Então, de que forma eu posso usar essa criatividade, Álvaro? De que forma eu posso ser criativo? Primeiramente, eu vou fazer contato com as minhas emoções. Ser criativo é fazer contato com aquilo que eu estou sentindo. Ser criativo é fazer contato com as minhas sensações. Primeiro eu faço contato com as minhas emoções, comigo, como eu estou, eu reconheço as minhas emoções, reconheço as minhas sensações, e aí então eu começo a visualizar o que tem ao meu entorno, o que está à minha volta, né? E o que é que eu posso usar com aquilo que está à minha volta para ser criativo, para expressar o que estou sentindo, fazer contato comigo, não guardar as minhas emoções e ser saudável, porque nós acreditamos em Gestalt terapia que o ser humano, na sua natureza, é criativo. O homem em Gestalt terapia é um ser criativo. Então, quando nós fazemos contato com essa criatividade que habita em nós, nós estamos fazendo contato com a nossa natureza interna. Nós estamos fazendo contato com nós, com o nosso âmago, com o nosso interior, e nós vamos integrar essa parte nossa interna, externa, sendo criativo, né? Então, eu fiz contato com as minhas emoções, fiz contato com o que eu estou sentindo, reconheci o que tem ao meu alcance. E de que forma eu posso usar? Sei lá, eu estou sentindo um pouco triste. De que forma eu posso expressar essa tristeza? Eu tenho um recurso, qualquer recurso que seja em casa, uma folha de papel, uma massa de modelar, um lápis, enfim. Eu vou externalizar aquilo que eu estou sentindo, né? Colocar para fora. Tem pessoas que adoram escrever poemas, também é uma forma de colocar, Sim. Também é uma forma de ser criativo e expressar aquilo que você está sentindo. Então, além de expressar aquilo que eu estou sentindo, a criatividade também me ajuda a vivenciar algumas coisas e a transformar algumas situações. Recentemente, eu estava nas redes sociais e tem uma amiga muito querida, ela postou uma foto e na descrição da foto me chamou a atenção. Ela disse que a filha dela tinha acordado pela manhã e disse que estava com vontade de ir à praia. Queria ir à praia. Agora, imagine, né? Ela aqui no sertão de Glória, distante da praia, né? Mas o que foi que ela fez? Isso me chamou a atenção. Ela usou a criatividade dela, né? Ela não foi à praia diante da pandemia. Ela trouxe a praia para dentro da casa dela. Foi o que ela fez? Vestiu a filha com roupas de banho, colocou uma bacia no banheiro e ela fez a praia dela. Entendeu? Isso, criatividade é isso. É usar o que tem ao nosso alcance para transformar a nossa situação, transformar o nosso momento, mudar a situação, né? E ela trouxe essa praia. Ela fez a alegria, né, da criança, da filha, simplesmente com coisas que ela tinha dentro de casa. E criatividade é isso, para transformarmos, para superarmos e passarmos por esse momento de pandemia, de sofrimento psíquico, né, porque nós estamos vivenciando um processo de sofrimento psíquico, nós estamos lidando com vários lutos ao mesmo tempo. Então, nós podemos usar a criatividade ao nosso favor, né? Fazermos com que tenha o nosso alcance, usarmos as nossas ferramentas, as nossas próprias ferramentas, dentro da nossa própria casa. Dá para ser criativo dentro de casa. Dá para nos ajustarmos dentro de casa, usando o que a gente tem, usando o que é nosso, usando os recursos próprios. Então, a arte, ela facilita isso. Facilita esse processo de criatividade, né? E teve um livro que eu li durante esses dias, que ele fala sobre... Deixa eu lembrar o título do livro. Tá aqui atrás, deixa eu pegar. Roube como artista. E ele fala justamente desse processo de criatividade, né? Ele dá essas 10 dicas, ele dá algumas dicas de criatividade. Então, e o autor fala que nada é novo, né? Tudo a gente cria, tudo a gente transforma e tudo a gente inveja, tudo a gente rouba, né? Tudo a gente faz. Por isso o título, né? Roube como artista. Então, a importância da gente usar o outro como exemplo, né? Fulano fez isso e foi produtivo, foi bom, foi agradável, eu gostei, eu também posso fazer, né? Eu posso fazer também, eu posso fazer parecido. Então a gente dá para imitar, dá para roubar nesse sentido, nesse bom sentido, né? Roubar as ideias, né? Para que a gente consiga enfrentar esse processo. E a arte facilita, como eu já falei, né? Nós somos criativos por excelência, somos criativos, né, por natureza. Então a gente só precisa desenvolver esse processo criativo que existe dentro de nós, usando isso ao nosso favor.
E é uma forma de inspiração, né, Alva? Não é exatamente que você, por exemplo, precisa roubar do outro, né? Isso, Mas, é por exemplo, que, inspiração. que a gente possa se inspirar, né, no que os outros vêm fazendo e dar, eu sempre digo assim, se reinventar a partir de uma ideia, né? Porque aquilo que o outro está fazendo, às vezes você, tipo, poxa, isso deveria também servir para mim e tal. Então, às vezes, Isso, o outro tem uma ideia e você cria uma ideia a partir daquela ideia do outro, mas com o seu jeito, com a sua própria forma de ser, né? Então você se isso. recria a partir de uma ideia de uma outra pessoa e isso faz muito bem, né? Para a gente, quando a gente consegue se possibilitar fazer coisas diversas, né? E a Isso. arte, ela acaba trazendo muito isso. Isso é verdade, Ó, né? agora colocou, e brasileiro então, como somos criativos? O ser humano em si, né, de uma forma geral, né, a criatividade ela vem em nós, mas a gente acaba às vezes deixando ela de lado, Isso é né? Eu li verdade. uma frase que falava assim: o adulto criativo é a criança que sobreviveu, né? Justamente. Então, por que isso? Porque se a gente for pensar, a criança, ela não pensa às vezes como a gente, adulto, que diz assim: ah, eu queria brincar de avião, mas eu não tenho um avião, então eu não vou brincar, né? O adulto, ele usa muitas vezes é, a coisa muito prática, né? Tipo assim, eu queria brincar de avião, mas se eu não tenho um avião, então não vou brincar. A criança, pelo contrário, ela quer brincar de avião, ela não pensa isso. Ela vai lá, ela pega o que ela tem e ela constrói o avião. Daqui a pouco ela está brincando de avião sem mesmo ter o avião, né? Então isso é transformador, que muitas vezes depois que a gente fica adulta, a gente vai abandonando, né? Então o adulto criativo é essa criança, né, que Justamente. sobreviveu e que segue sua vida, né, produzindo e criando. Justamente. E o processo terapêutico é baseado justamente nesse caminho, né? Conduzir o sujeito a fazer contato com essa criança que foi muitas das vezes negligenciada, né? Que foi deixada de lado, porque quando nós entramos no Sim. processo de desenvolvimento, né? Quando nós estamos saindo da infância e entrando na adolescência, o adolescente se engaja com toda a força e com toda a energia para abandonar essa criança, né? Para sair, para quebrar totalmente o vínculo com essa criança, né? Então eu não quero nada que venha dessa criança que eu já fui. Então entra nesse processo de fuga, né? Começa a fugir dessa criança. Quando chega na nossa vida adulta, a gente perde essa capacidade de ser criativo, de ser espontâneo e de externalizar aquilo que sentimos, porque nós estamos rompidos com a nossa criança interna, com a nossa criança interior, que muitas das vezes foi deixada de lado. Então, o processo Uhum. terapêutico consiste justamente nisso, conduzir o sujeito a fazer contato com essa criança interna, fazer contato com as sensações dessa criança, para que então possa se ajustar criativamente, para que então possa fazer contato com as emoções, porque a criança, ela simplesmente externa, né? Ela deixa transparecer aquilo que ela está sentindo. Se ela está feliz, ela vai externalizar isso, ela vai colocar para fora. Se ela sentir raiva, ela vai colocar para fora. E o ser humano, o adulto, ele passa a fazer justamente esse caminho inverso. Começa a filtrar e É. usar máscaras. As máscaras sociais são saudáveis, sim, com certeza. Mas chega um momento que a gente precisa fazer contato com essas emoções. Chega um momento que a gente precisa fazer contato com essa criança. Então, criatividade é justamente isso. É ser conduzido a reconciliar-se com essa criança que habita em nós, com essa criança interior, Uhum. com essa criança que foi deixada de lado em alguma situação, em algum momento. Então, quando nós entramos nesse processo criativo, nós estamos nos reconciliando com essa criança, fazendo contato com as nossas emoções, com o que sentimos e integrando, né? Nós estamos integrando com essa criança. E essa criança somos nós, habita em nós. Então, Sim. nós entramos nesse processo de integração. Né? Nós temos essa tendência a polarizar. Uhum. Quando somos crianças, nós entramos nesse processo de infantilidade intenso, né? Nesse momento da infância. Quando nós começamos a entrar na vida adulta, nós vamos polarizar e ir justamente para esse momento de adultez. Não sei nem se existe esse termo. Né? Nós estamos entrando nessa vida adulta de cabeça e rompemos com a nossa criança. Então, o Isso. processo terapêutico em Gestalt terapia consiste justamente nessa integração de polaridades, nessa integração de polos, né? Assim como em
qualquer outra abordagem. Eu falo da Gestalt porque é o que eu tenho mais familiaridade, né? Mas é justamente nessa integração, né? E quando eu falo de ser criativo, é um dispositivo, é uma ferramenta, é uma questão complementar, complementa, Uhum. mas a psicoterapia é indispensável, né? Nesse processo de cuidado em saúde mental, né? Nós usamos a criatividade como ferramenta, como questão complementar para nos ajudarmos, para mantermos a nossa saúde mental equilibrada em dias, mas a Sim. psicoterapia é indispensável. Nós não podemos falar de saúde mental sem falarmos de psicoterapia, né? Então, ser criativo é fazer contato com as emoções, usar a criatividade, usar o que tem ao seu entorno e fazer terapia, né? Isso é ser criativo. O ser humano que faz psicoterapia é o ser humano mais criativo que eu reconheço na face da Terra. E eu tenho percebido isso, né, nos meus processos terapêuticos. Eu tive muita Uhum. resistência com a questão online, né? Porque eu me formei no final do ano passado e eu tinha criado, né? Tinha feito o meu projeto enquanto psicoterapeuta, enquanto tornar-se, né? Porque é um caminho contínuo. Nós estamos nesse Sim. processo de tornar-se terapeuta, né? Em gestalterapia, nós acreditamos que existe esse vir a ser constante. Nós estamos em constante transformação. Então, eu tinha esse projeto, eu tinha criado isso comigo, né? E eu tinha dito, olha, por enquanto, eu não me sinto pronto, nem me sinto preparado para atender online. Então, criei essa resistência, criei muito forte, por sinal, e eu disse, eu não vou atender. Quando a pandemia passar, eu vejo isso. Então, eu vou querer só atender presencial. Foi assim que eu aprendi. E aí, o tempo foi passando, a pandemia foi perdurando, e eu precisei quebrar esse bloqueio. Né? Eu tenho um grupo Sim. de apoio, que é o meu grupo de estudos em gestalterapia, e as minhas amigas, elas foi que me ajudaram nesse processo, né, de quebrar esses conceitos que eu tinha quebrado, esses bloqueios. Então eu quebrei Sim. e comecei a me abrir, né? Comecei a atender online. E eu tenho percebido que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi o ajuste criativo mais saudável que eu podia fazer. Foi me abrir para esse novo, me abrir para esse processo terapêutico, né, de forma online, né? E eu tenho percebido que Sim. isso foi maravilhoso. Então, quando a gente se abre, quando a gente se coloca à disposição e se ajusta criativamente, a coisa acontece, né? Então, é o poder também da autorresponsabilidade, né? Eu mudei o meu padrão e me responsabilizei por isso. E me ajustei criativamente. Fui lá, me cadastrei na plataforma, tal, me abri e disse, estou à disposição, né, para atender online. Foi assim que Muito as coisas foram bem. acontecendo. E assim, por que, Álvaro, você está falando de você? Né? É porque é justamente isso. O poder da autorresponsabilidade atrelado ao poder do ajustamento criativo. O que é ajustamento criativo, Álvaro? É as atitudes que a gente toma de forma criativa, usando o que tem ao nosso entorno, usando o que está ao nosso alcance. Espera ainda, o que é que eu posso fazer para transformar a minha situação com o que eu tenho, com o que tem agora, com o que Uhum. está ao meu alcance, com o que Sim, está exatamente. diante de mim, né? Então é justamente isso, é você fazer contato com você, com as suas emoções, se colocar à disposição e se ajustar criativamente. Outra questão Sim. que eu fiquei refletindo esses dias, com relação ao processo de ajustamento criativo. Né? Eu gosto muito de cozinhar, então cozinhar é um ajustamento criativo muito bom para mim. Eu vou lá e faço e crio. E a E como cozinha, você cria, né? E como você cria? Eu fico só de olho no que você posta. postando, né? Pois é. Então eu Me acho envie que depois. eu vou enviar. A gente precisa fazer um rolê gastronômico. Eu tô precisando. Quando isso passa, a gente planeja direitinho. Tá Então, certo. e tinha um bolo que eu fazia muito no meu tempo de ensino fundamental. E eu percebi que tinha quase 5 anos que eu não fazia esse bolo. Eu disse, então eu vou fazer esses dias para que Aham. eu reviva, né? Mais que um momento de criação. Eu acho que era um momento de revisitar algumas coisas e tinham sabores que eram memórias afetivas. E esse bolo, ele é um exemplo disso. E eu fui fazer. Fiz o bolo funcionou, deu certo. Quando eu fui fazer a cobertura, eu segui o procedimento do mesmo jeitinho que eu fazia há anos atrás, né? Mas Sim. o recheio não, a cobertura não deu certo. Eu disse, oxi, e eu fiquei com aquele sentimento, né? Eu disse, oxi,
Eu fiquei triste de impacto assim, eu disse, poxa, eu fiz com tanto carinho e não deu certo. Foi que eu. Aí eu parei, eu disse, peraí, eu tenho dois caminhos a seguir. Ou eu entrar nesse processo de sofrimento, de tristeza, porque o meu recheio, a minha cobertura não deu certo, ou eu transformar essa cobertura com o que eu tenho ao meu alcance. Foi isso que eu fiz. Eu fui lá, modifiquei, transformei, mudei com o que tinha ao meu alcance. Eu usei a minha criatividade para transformar esse momento, né? Ou eu ia ficar triste, frustrado, ou eu poderia me ajustar. E foi isso que eu fiz. Esse foi o caminho que eu tomei. Eu fui lá, me ajustei criativamente com o que estava diante de mim. Modifiquei a cobertura. E, por sinal, ficou uma delícia. Ficou boa. Foi um ajustamento Mas, criativo muito bom. mas acho que faltou uma coisa. O Você quê? enviar um pedaço para mim, né? Por favor. Pois Olha, eu colocar concordo. aqui. Todo mundo na live está querendo agora provar do seu bolo, Álvaro. Todo mundo, Então, quando né? isso passar, a gente marca um evento com Marca, bolo. né? Oi, Célia, Lucas, Gláucia, Gisélia, Galber, tá todo, Julia, todo mundo quer, Então, né? vamos ter que Aproveitando, marcar. mandar um beijo para todo mundo que está participando, né? Isso. Um beijo para a Ayla, né? Acho que a mãe dela colocou ali que tia Tati, tô com saudade. A gente falando de criança, né? Aí surge uma criança Oh, também na live mandando um beijo pra gente, né? Ó, e Célia colocou que só quem tá participando da live vai merecer comer esse bolo. Então vai ficar eu devendo a concordo. live. Vamos ficar devendo o bolo para todo mundo. Mas você que vai fazer, né? Eu só vou É, organizar. organiza o evento e a gente faz o bolo. Tudo certo. Mas é isso mesmo, essas possibilidades que a gente se permitir, porque, por exemplo, o sofrimento, ele vem, ele é um alerta para a gente também de que algo ali precisa ser modificado, né? Então, a gente utiliza a criatividade para recriar. Ela ficou super feliz. Um beijo, diga ela que eu também estou com saudade, Ayla. Então, a gente usa esse momento, né? Adiante de um sofrimento, a gente pode se recriar. Você falou da questão em terapia, né? O quanto a gente vai percebendo essa criatividade, né? Que as pessoas elas vão executando, né? No processo, né? Que é um processo de criatividade. Quando você entra de um jeito e ao longo da terapia, você vai sendo modificado, você vai se modificando, né? Você vai se permitindo, né, criar novas emoções, criar novos, né, novos comportamentos, criar novas possibilidades de vida. E eu digo que às vezes essa mudança não é que, por exemplo, você vai ter uma mudança que você vai sua casa era rosa, agora vai ficar azul, né? Tipo, a sua terapia transformou. Porque às vezes a realidade em si ela não é modificada no processo de terapia. Até porque a gente está trabalhando ali um indivíduo. Mas a realidade individual da pessoa que está no processo, então assim, ela sofre modificações. Né? E de forma criativa, a pessoa às vezes chega sem possibilidades, né? Desacreditada nas possibilidades de criação, porque isso surge a partir da pessoa. E no processo ela percebe o quanto ela pode ser criativa, né? Com as suas emoções, com os seus sentimentos, e acabar se transformando. Né? Então a criatividade ela está em todos os pontos da nossa vida, né? Seja dentro de um trabalho, seja dentro da nossa casa, né? Se reinventando na cozinha, né? Seja durante toda a nossa vida, né? É importante ter esse ponto da criatividade sendo trabalhado aqui. Alguém colocou assim, achei muito interessante esse relato de Álvaro. Como professor também passei por essa resistência, até quando percebi que era necessário se despir e vestir uma nova roupagem criativa. Quantas pessoas a gente não sabe, né, Álvaro, nesse período de pandemia que se reinventaram, se refizeram, né, se permitiram criar coisas que talvez nunca seriam permitidas, né, Isso é verdade. que se fizesse, né? E esse momento fez com que as pessoas também despertassem esse outro lado, né? Despertassem esse momento que, tipo, olha, é o que eu tenho, né? É as paredes dessa casa, muitas vezes, né? Que a gente se vê e é a partir dela que a gente vai tentar criar e se reinventar. Até porque a gente não sabe como vai ser o retorno, de fato, né? Mas que a gente Justo. volte renovado e reinventado com outras possibilidades. Você falando do seu depoimento, né? Da sua resistência, né? Imagine você, por exemplo, se ficasse só na resistência,
né? Se não tivesse buscado recursos, se não tivesse, né? Ah, eu tive a ajuda dos meus colegas, teve. Mas você também buscou os seus próprios recursos para poder se reinventar e se permitir, né? Se permitir criar e ser criativo quanto você já é. Justamente, né? Então, uma coisa que o Lucas falou, e é verdade, criatividade é se despir para se vestir novamente, né? Então, nós fazemos contato com a gente, fazemos contato com as nossas sensações, com o que está gerando bloqueio, e a partir daí, então, nós começamos a fazer justamente esse processo de se desfazer dos pesos, se desfazer dessas roupas, dessas couraças que a gente criou, e se vestir de algo novo. Criatividade é justamente esse processo. Se despir para vestir novamente. Né? Deixar as nossas questões, deixar os nossos traumas, deixar os nossos bloqueios, as nossas roupas pesadas, para que então eu possa me reinventar, me vestindo novamente, me transformando, reinventando, mudando com o que eu tenho. Esse processo é magnífico, esse processo é lindo. Né? E nós costumamos dizer que todo sintoma é uma linguagem. Então, o sujeito chega no consultório, ou agora de maneira online também, procurando psicoterapia, ansioso para retirar o sintoma, para tirar esse sintoma, para tirar esse sofrimento psíquico. Mas espera ainda. E o terapeuta tem que ser criativo nesse sentido. Né? Eu tenho, o ser terapeuta é ser criativo, porque nós estamos lidando constantemente com pessoas diferentes, com pessoas distintas, com subjetividade humana, com sofrimento psíquico, da mais variadas formas. Então, quando o sujeito chega diante de nós, nós temos que usar essa criatividade. Então, o que é que a gente faz quando o sujeito chega em sofrimento psíquico querendo tirar justamente esse sintoma, tirar esse sofrimento? Vamos dialogar com ele. Vamos dialogar com essa sensação. Vamos dialogar com essa ansiedade. Vamos dialogar com esse medo. Vamos dialogar com essa angústia. Porque nós acreditamos que todo sintoma é uma linguagem. Então, esse é um processo criativo. Tem gente que diz, eu não vou conversar não, eu não vou dialogar não. Como é que eu vou dialogar com a minha ansiedade? Que fragmentação é essa? Mas aí quando você começa a dialogar nesse processo criativo, você entende o que é que essa ansiedade está querendo lhe comunicar. O que é que essa ansiedade está querendo lhe dizer? O que é que esse sentimento está lhe dizendo? O que é que esse sintoma está trazendo como linguagem? Né? E esse é um processo criativo. É o processo criativo principal e primeiro no processo terapêutico, porque nós estamos lidando primeiro com esse sofrimento, comunicando com ele, dialogando com ele, para que então eu possa me ajustar criativamente diante disso, diante desse sofrimento, diante dessa queixa. Então, o processo terapêutico, basicamente, é um processo criativo. Né? Nós costumamos dizer que o processo terapêutico, né, desculpa, é um processo de criatividade, é um processo de arte. É como se a gente estivesse trabalhando com uma obra de arte. E somos artistas nesse sentido, né? Porque o outro consiste justamente nessa singularidade, nesse ser cheio de valor que chega diante de nós, cheio de valor, cheio de crença, cheio de subjetividade, cheio de riqueza. Então está diante de nós que somos artistas, né? Nesse sentido. Artistas no sentido de cuidar do outro. O processo terapêutico é um processo de arte. Né? E Zinker, ele também fala assim, que para mim fazer terapia é fazer arte. E é justamente isso. Eu acho que o processo terapêutico é um processo artístico, é um processo criativo. Né? E nós precisamos constantemente fazer, como Lucas disse, fazer esse processo de despice, para que então eu possa me reajustar e me vestir, para que eu possa enfrentar as situações, enfrentar os meus medos, enfrentar os meus bloqueios, os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, ser criativo, basicamente, é dialogar, é fazer contato com as emoções, fazer contato com os sentimentos, fazer contato com o que eu estou sentindo no momento, para que eu possa me ajustar. Porque quando eu faço contato, quando eu entendo o que o sintoma está transmitindo, o que ele está falando, eu posso, então, me ajustar. É isso que as pessoas não têm compreendido, porque as pessoas costumam chegar nesse processo querendo algo rápido, né? Algo muito momentâneo. Puf, no instante isso vai acontecer. Querendo como se fosse passe de mágica. Mas o processo artístico é um processo que leva tempo. A criação, o processo criativo, é um processo que vai acontecendo devagarinho. E o processo terapêutico é justamente esse. É um processo criativo, artístico e que tem os seus processos. Vai acontecendo de maneira
lenta, mas a gente vê os passos nas pequenas coisas, né? A gente vê os avanços nas pequenas coisas. Então, fazer terapia é fazer arte. E eu convite, né? Eu deixo aqui o convite para as pessoas que ainda não fazem esse processo artístico, que ainda não se deixou lambuzar e se melar pelas tintas, entre aspas, da psicoterapia, que ainda não se deixou se envolver por esse processo artístico chamado psicoterapia, que se abra para esse novo, que se ajuste diante dele, para que então você possa se transformar. Porque o processo terapêutico é um processo artístico, mas acima de tudo é um processo transformador. Nós nos transformamos, né? E não se transforma, não é só o cliente, não é só o paciente, mas o terapeuta também é transformado. Eu costumo dizer isso, né? Que a cada encontro, a cada novo paciente que chega, eu me transformo, eu me reinvento, eu me recrio, eu me ajusto criativamente. Né? Eu costumo ir para os meus atendimentos presenciais com a maletinha, né? de ferramentas. Eu Porque é vi uma justamente foto uma vez. Você com a maleta. com a minha maletinha azul. Porque é justamente isso, né? Quando o outro chega diante das suas coisas, a gente precisa se ajustar criativamente, né? Então, ali dentro daquela maletinha vai aparecendo várias coisas, né? E a gente vai se reinventando criativamente nesse processo de ser terapeuta, nesse processo de ser cuidado, nesse processo de ser cuidador e de ser cuidado, né? É uma viagem. O processo terapêutico é uma viagem. Jean Juliana, ela fala justamente isso, que é uma viagem. E na maioria das vezes, nós não somos guia nessa viagem, nós somos acompanhantes. Né? E é isso, ser terapeuta é isso. Lucas falou que eu estou muito poético, mas o processo terapêutico é um processo poético, é um poema. Tem vários comentários aqui, Álvaro, assim, Célia falando, né? Acredito que seu estágio, saúde mental possibilitou ainda mais seu processo criativo, você aprendeu e nos ensinou muito. A Glaucia falou, acredito que ao final dessa pandemia sairemos seres humanos mais fortes, criativos e independentes. Acredito, temos que Assim acreditar muito seja. nisso. Assim seja, exatamente, né? A gente espera. Isso mesmo, Lucas, que lindo. Carla falou, ficar resistente é doloroso muitas vezes. Sim, né? Não, Sim, quando a gente resiste a algo que a gente sabe que necessita, dói, né? Porque a gente tem consciência da necessidade de que a gente precisa, mas quando a gente resiste demais àquilo, né, a determinadas coisas na nossa vida, talvez por um medo, por uma insegurança, por não saber o resultado. Você falou aí da questão do imediatismo, né? O mundo está imediatista, né? Que as coisas isso. prontas e tal. Então a gente recebe cada vez mais pessoas querendo tudo pronto já. Então, quando a gente fica muito resistente a se permitir, né? A gente vai. Não é que a gente nunca vai se possibilitar, mas é porque até a gente se permitir, a gente passou às vezes por um processo de sofrimento desnecessário, né? Que já durou um tempo, já durou um período, e que talvez a gente tivesse se permitido antes, a gente já teria visto o quanto foi gratificante, né? Pegando o seu exemplo, se você não tivesse se permitido e dar início ao processo do atendimento virtual, né? Do atendimento online, você não estaria hoje, por exemplo, se surpreendendo com as suas próprias questões, né? Tipo, olha, no momento eu resisti, mas aí quando eu me permiti perceber, eu vi o quanto aquilo tinha de positivo para me mostrar, né? Então, a gente às vezes peca muito nesse sentido, né? Quando deixa de fazer algo, de se permitir algo, simplesmente por não saber o que vai dar, acredita que deve ficar de recuada, deve ficar resistindo. Então, realmente, muitas vezes é doloroso. Isso é verdade. Né? E vocês falaram de resistência. A gente falou de resistência, né? E a Carla, não foi, que falou sobre esse processo de Foi. resistência enquanto um processo doloroso. E em gestalterapia nós acreditamos que a resistência, a rigidez é sinônimo de doença. Né? O ser saudável é o ser fluido, é o ser que vive essa fluidez, é o ser que vive esse processo justamente de flexibilidade. Né? Nós estamos sendo flexíveis. Então, ser saudável no mundo é ser flexível. E ser flexível é se ajustar. Né? Ser flexível é usar do ajustamento criativo para se transformar. Ser flexível é mudar-se e se transformar-se diante
das situações, diante dos momentos, diante da crise, né? A crise, ela tem uma tendência a nos levar a pensar sobre o sentido da vida, né? Qual é o sentido? Qual é o sentido para que eu vivo? Qual é o sentido da minha existência? E diante desse processo de pandemia, as pessoas têm vivenciado muito isso. As pessoas têm começado a se questionar: para que vivo? Qual é o sentido da minha existência? Qual é o sentido da minha vida? E eu ouso dizer que o sentido da vida não está na crise, mas o sentido da vida está na forma como a gente vivencia essa crise, na forma como a gente vivencia esse processo de sofrimento, esse processo de distanciamento social, né? Então, criatividade também faz parte disso. Vivenciar esse momento de maneira menos sofrida, de maneira menos, como é que eu posso dizer? Sofrida mesmo, de maneira menos intensa. Usando a criatividade para me ajudar, usando a criatividade para favorecer o meu bem-estar, para favorecer o meu equilíbrio, sendo flexível sempre. O que é que eu posso fazer? Rigidez, essa rigidez que a gente tanto vive em alguns momentos, é um dispositivo de enfermidade psicológica, é um dispositivo de doença psíquica, é um dispositivo de sofrimento psíquico. Então, o ser saudável é o ser flexível e criativo. Criatividade faz parte desse processo, né? Então, é justamente isso, é vivenciar esse momento de maneira plena, de maneira menos sofrida, né? Usando o que a gente tem ao nosso alcance, né? Muito O que é que eu bem. tenho hoje? O que é que eu posso fazer hoje para transformar o meu dia? O que é que eu posso fazer hoje para mudar a minha situação? Né? É usando, é fluindo, é criando. Né? Eu tenho usado muito esse processo criativo para me ajustar, para que eu não entre nesse sofrimento. Né? Porque eu tenho percebido também que o sofrimento psíquico em torno da pandemia é justamente porque nós estamos nos aproximando de nós mesmos. Muitas das vezes nós usamos a relação com o outro para fugir da relação com a gente mesmo, para fugir do contato que a gente faz com a gente mesmo. Então, o processo de pandemia nos levou a fazer justamente esse caminho de encontro com a gente mesmo. Nós estamos nos deparando com a gente. É a nossa única companhia. Mas de que forma eu posso Sim. usar minha criatividade para que essa companhia seja uma companhia produtiva, criativa e saudável? Né? Para que a solidão seja uma solidão criativa, seja uma solidão prazerosa, fazendo contato com a gente mesmo, fazendo contato com as nossas emoções e, acima de tudo, se ajustando criativamente, né? Usando o que a gente tem para que esse processo de pandemia, de sofrimento psíquico em torno do isolamento social, seja um processo menos sofrido. Né? Sim. De Muito forma bem. criativa, sempre. Né? Álvaro, eu tenho alguns comentários aqui, né? O pessoal tá gostando, né, da criatividade e saúde mental, tá fazendo muito bem pra gente, né? Jéssica colocou, todo momento existe o lado positivo e negativo, e assim vamos reter somente o que favorece para acordarmos. E um deles é a criatividade, né? De poder realmente se reinventar. Justamente. Criatividade é isso, é reinventar-se, né? Uhum. E Isso aí, é muita lindo. gente adorando aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui os outros Eu não, comentários. eu não Você consigo ler muitos. consegue não, né? Porque passa rápido, o pessoal tudo comentando aqui. Mas é isso, assim, né? Essa questão desse processo se permitir. E às vezes as pessoas podem estar ouvindo a gente e pensando, né? Tá, mas vocês estão falando de criatividade, ser criativa, justamente criativo e tal, não sei o quê. E como fazer se eu não me vejo uma pessoa tão criativa assim, né? Se eu não me vejo uma pessoa com tantas possibilidades. Porque tem gente que tem a facilidade, né, de se reinventar, de criar, porque já vem desenvolvendo isso, né, ao longo do todo o processo, mas tem pessoas que são muito resistentes, principalmente porque ser criativo também tem a questão do novo, né, porque Isso. às vezes quando você vai criar algo, aquilo que você criou já não é mais antigo, já é algo novo, né, o que você produz ali já é algo novo. E as pessoas que têm resistência ao novo, né, que tem medo, né, que resiste muito a essas possibilidades, né? Então, o que é que você diria para a gente, né, Álvaro? Para pessoas que, por exemplo,
se vê talvez nesse momento acompanhando a gente e com receio de tipo, eles estão falando de criatividade, como é que eu posso desenvolver esse ajustamento criativo? As Ou pessoas costumam conhecer mais? essa parte nossa, né? As pessoas costumam atrelar a criatividade à perfeição. E esse é o primeiro passo. Nós precisamos desconstruir esse conceito, quebrar esse conceito. Criatividade não é sinônimo de perfeição, né? Nós não estamos buscando perfeição. Quando nós estamos nos deparando com a nossa própria criatividade, nós estamos mais interessados no processo de ser criativo do que desculpa, do que até mesmo no resultado desse processo. Então, antes de mais nada, desfaça esse conceito de perfeição. Perfeição não existe. Nós não somos perfeitos e o que nós criamos também não é perfeito. Então, criatividade é fazer com que tenha ao seu entorno, com que tenha ao seu alcance, transformando, criando, mudando, sem procurar perfeição. Eu não sei, olha, as pessoas costumam também atrelar a esse processo artístico, né? Criatividade é um processo artístico. É um processo artístico, mas não é um processo de arte perfeita, né? Mas é um processo de autocuidado. Então eu faço, eu deixo fluir, eu deixo as coisas acontecerem, sem me preocupar se o resultado vai ser perfeito. Porque criatividade é justamente isso. É ir usando o que tem ao alcance, transformando, sem se preocupar com o que vai acontecer no final, né? Às vezes eu pensei em uma coisa, mas a minha criatividade me levou para uma situação totalmente diferente. O resultado foi totalmente distinto daquilo que eu imaginava. Então, criatividade é isso. É fazer sem se preocupar com a perfeição, né? Às vezes, até uma folha de papel. Quando eu rasgo, vou rasgando sem forma. É uma forma de ser criativo. Às vezes eu estou tão angustiado, e eu pego uma folha e vou rabiscando, rabiscando, rabiscando. Surgiu alguma coisa? Virou uma arte? Não, mas foi uma forma criativa de me expressar. Às vezes eu estou com ansiedade, né? É uma das queixas que mais chegam em consultório hoje, é a ansiedade. Aí o primeiro passo eu pergunto, como é essa ansiedade? O que é ansiedade para você? De que forma essa ansiedade se manifesta? Aí o sujeito vai trazendo e vai descrevendo essa ansiedade. Expresse essa ansiedade. Essa ansiedade, de que forma? Tamanho? Faça contato com essa ansiedade. Apalpe, amasse e vá fazendo contato com essa ansiedade. É uma forma criativa. O sujeito está preocupado com o resultado da forma dele? Não. Mas ele está expressando o que está sentindo. Ele está colocando para fora. Está materializando. Sentindo essa ansiedade de forma subjetiva. Então, é um processo. A criatividade é um processo. Aí, muitas das vezes, a massa de modelar se transforma numa coisa sem forma. Eu não vejo a forma, mas tem um significado. Porque ele expressou essa ansiedade. O tamanho, a forma, né? A espessura. Então, criatividade é isso. É expressar, é colocar para fora aquilo que muitas das vezes está dentro e eu não sei como expressar. Eu não sei como colocar para fora. Eu não sei como me ajustar. É uma forma. É como eu falei desde o princípio. É complementar, mas não substitui o processo terapêutico. E quando a gente usa esses recursos em processo terapêutico, é magnífico, é maravilhoso. Porque nós estamos usando o recurso, nós estamos complementando, mas existe a ciência psicológica ali como suporte para que você possa ser acolhido, ser amparado e usar da sua criatividade. E isso é lindo. O processo terapêutico, como o Lucas falou, o está poético, mas é porque o processo terapêutico é poético. O processo terapêutico é poesia. Né? Confesse que você é meio, você é poeta também, né? Tá escondendo o jogo, né? Mas é isso mesmo, assim. E essa perfeição é o que torna a gente resistente também, né? Porque quando a perfeição ela chega, o querer que seja perfeito ou querer que as pessoas achem que vai ser perfeito, tipo assim, será que vão gostar, né, disso aqui? Será que as pessoas vão aceitar e tal? Então, quando a gente fica muito nessa espera da perfeição, e às vezes essa perfeição não é nem para nós, às vezes é para outras pessoas e tal, né? E aí a gente acaba não conseguindo avançar porque a gente fica esperando antes mesmo de fazer que a gente já tenha uma coisa garantida ali que é a resposta que é a aceitação do outro. E aí Glauber colocou feito é melhor que bem feito. Pior é não fazer. Perfeição é uma sequência de aprendizado, né? Então, assim, e não sei se a gente chega, né? Se a busca deve ser por uma perfeição.
né? Mas por esse processo de conquista, de entrega, de aprendizado em si, né? Porque a Isso. gente, eu não vejo que a gente nunca, eu não acredito muito nessa perfeição, porque eu acho que a gente tem que estar sempre se permitindo reinventar, recriar, se possibilitar, né? E eu vejo que esse processo, né, quando eu resolvi fazer as lives nesse mês, né, já era algo que eu estava querendo fazer, né, mas tipo esperando o momento, né, aquela ideia assim, tô aqui trabalhando e tal. E aí quando eu resolvi fazer foi num domingo, assim, né, chegou um domingo, eu disse, um mês, aí eu lembrei, né, agosto está se aproximando, vou fazer em agosto, então eu comecei a entrar em contato com todo mundo no fim de semana, né, para a gente poder estar fazendo. Aí eu poderia ter parado e pensado, mas como é que eu vou fazer? Como é que deve ser feito? Como é que eu devo estruturar, sabe? Então, assim, eu não pensei muito no que, né? Eu estou me encantando com o que eu estou tendo nesse processo, com cada pessoa que eu trago aqui, porque tem sido muito gratificante dividir esse momento, mas cada um que vem aqui falar comigo tem toda uma experiência diferente, tem todo um momento né, experienciado aqui comigo totalmente diferente. E essa energia que a gente tem construído durante essas lives, com as pessoas que eu convidei, com você, com todo mundo, tem sido enriquecedor, né? E eu não pensei no quão bom isso seria, eu só quis fazer. Né? O resultado, ele viria de qualquer forma, e a forma não era o que eu me preocupava, porque eu sabia que ali sairia algo, mas eu não fiquei me preocupando que algo seria esse, né? Então deixei que cada um escolhesse, né? Que cada um me dissesse, olha, a minha ideia era que cada pessoa pudesse trazer dentro da sua prática algo, né? Que se sentisse à vontade para falar, né? E a partir daí eu acompanhar, né? Eu vivenciar junto. E aí, se a gente for pensar, eu estou rodando dentro de várias, né, possibilidades, né? De vários encontros e me permitindo também estar. Então, se eu ficasse pensando em como deveria ser e estruturando talvez esse momento, talvez ele não tivesse tanta verdade quanto está tendo, né, a cada encontro. E eu acho que é essa possibilidade de nos permitir fazer coisas sem nos preocupar com o resultado, porque resultado vai ter, né? Sim, Lógico que a gente não vai fazer coisas irresponsáveis, né? E esperar que tenha alguma coisa boa no final. Não, né? Mas se permitir fazer sem se cobrar muitas vezes. Sem se cobrar no sentido de que, tipo, eu preciso saber se vai dar certo primeiro, não. Né? A gente faz, a gente se permite, né? E a gente se justo. possibilita. E a partir daí a gente vê o resultado vindo, independente, né? Então, eu acho que esse momento aqui também me possibilitou essa outra reflexão também, né? De como a gente pode ser criativo e se reinventar, né? Então, a sua Isso. fala ela é muito positiva e ela é muito clara, né? E lembrando que como você faz a distinção, né? O ajustamento criativo em si, ele não é a terapia, né? Ele faz parte do processo, né? O ser criativo enquanto, né, dentro do processo da terapia, ela faz parte, mas não é a terapia em si. Até porque a criatividade a gente pode usar no nosso dia a dia, como você falou, para prever um adoecimento. Né? Por exemplo, nesse momento de pandemia, quem não se reinventa, né? Quem acaba não conseguindo se possibilitar outras coisas, e não é se possibilitar que tem que criar, né, coisas grandes. É como você falou, o que a gente tem mesmo ali, né? Trazer a praia para dentro de casa. Né? Você falou, eu também tive outros exemplos de pessoas que botaram cadeira de praia no quintal, sabe? E ficaram fazendo. Então, assim, se reinventando mesmo. Ah, Tati, mas não tinha água do mar salgada, sim. Mas o que importa é o que você está sentindo, que significado tem aquilo para você naquele Isso. momento. E o quanto aquilo está te fazendo bem, né? O quanto aquilo está Isso. te fazendo crescer também. É verdade, né? E outra coisa que falaram aqui foi justamente sobre querer agradar o outro, né? Isso impede o nosso processo criativo. Então, que a gente Com precisa certeza. tomar ciência que eu não preciso agradar ninguém. Eu não preciso satisfazer o outro. Eu preciso me aceitar como eu sou, me acolher e me transformar diante disso, né? Em Gestalt terapia tem um termo que a gente usa muito, que é a teoria paradoxal da mudança. Quando eu me aceito tal como sou,
eu me transformo. Então, esse aceitar-se é um processo lindo, é um processo criativo, porque eu já não gasto energia querendo o eu idealizado, mas eu me aceito e me transformo de maneira livre, de maneira mais suave, mais leve. Então, antes de querer agradar o outro, se agrade, se acolha em suas emoções, em sua singularidade, em seus sentimentos, se aceite e a transformação vem. A transformação vai acontecer de maneira mais leve, sem gasto tão profundo energético e sem sofrimento tão intenso, né? E graças ao universo, nós não somos perfeitos. Eu acho que se fôssemos perfeitos, seríamos pessoas tristes, estáticas, paradas, imóveis. Mas é graças à nossa imperfeição que a gente se ajusta, que a gente se transforma, que a gente se reinventa. Então, é justamente isso, é amar as nossas imperfeições, porque são elas que nos conduz para o processo de transformação e de recriação, de criação criativa. Muito bem. Álvaro, eu acabei olhando aqui a hora, né? Porque a gente acaba tendo esse momento, né? E a gente, quando vê, nem percebe, né? Que a hora já passou. E me mandaram aqui inbox, numa caixinha, sabe? Que você vai participar da antologia, né? Do 6º Encontro Gloriense de Escritores. O livro será lançado dia 26 de setembro. Né? Então, em primeira mão, na live, né? Então, realmente, você não pode negar, né? Que você também, né, é um escritor. Então, assim, parabéns, né? Quero ver esse lançamento, né? Vai dar tudo certo, fé em Deus. E agradecer a você, né? Provavelmente a gente já vai estar encerrando, né? Eu acho que tínhamos que fazer mais, né? Encontros, assim, tem que ser 2 horas, é muito pouco esse tempo que a gente passa É aqui. verdade. Né? Mas acho que a participação do pessoal fez render. Então, eu gostaria muito de agradecer, Álvaro. Encontrar você, você sabe que eu tenho um carinho imenso por você. Né? Então, obrigada por ter aceito participar e contribuir conosco. Mas eu gostaria que você falasse, porque senão o tempo acaba. Então, para a gente poder finalizar. Gratidão também. Eu sou muito grato pelo convite, muito honrado. Para mim é sempre muito gratificante levar a psicologia, né? E o carinho que eu tenho por você também é muito especial, né? Então o momento é representado por gratidão, né? E é muito especial porque é o primeiro ano, né? Enquanto psicólogo, né? Que eu comemoro o dia do psicólogo enquanto psicólogo, comemoro o mês de psicólogo enquanto psicólogo. Então aqui vai a minha gratidão, os meus parabéns para os nossos amigos, os nossos colegas psi que nos acompanham, que estão aqui. E é isso. Sejamos criativos, sejamos gratos e criativos. Vamos transformar esse mundo, vamos transformar essa situação. E outra coisa, vamos fazer terapia. Né? Façamos terapia. Vamos enveredar por esse caminho da arte, por esse processo artístico, que é o processo terapêutico. Então, toda a minha gratidão. Um beijo e estou à disposição. Né? Sempre que precisarem, sempre que quiserem, estou à disposição. E vamos marcar outros também, não é verdade? Vamos sim, eu estou super empolgada com essas lives, estou amando, assim, tá tendo esse Projeto contato lindo. direto. Então, obrigada, Álvaro, um beijo enorme para você, e a gente se encontra, né?